Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus rejeita o sumo sacerdote Eli e usa o jovem Samuel. Isso aconteceu na antiga aliança, mas isso também acontece na nova aliança e vai acontecer sempre com um Deus que é soberano. Deus exalta o humilde e humilha aquele que se exalta a si próprio. Pois é, Deus estabeleceu o sacerdócio como uma função necessária. O sacerdote teria que funcionar em favor do povo, orar pelo povo, ou seja, levar o incenso lá para dentro do santo lugar e oferecer aquela fumaça como oração a Deus em favor da pessoa ou das pessoas que ele estava representando. O trabalho do sacerdote era servir ao povo espiritualmente para que o pecado do povo fosse tirado, perdoado e as orações do povo fossem ouvidas. Mas acontece que, como só ia acontecer em nosso tempo, a religião se institucionalizou. Criaram cargos e os líderes da religião se enriqueceram com a religião. Não funcionaram espiritualmente, pelo contrário, se locupletaram com o poder, se sujaram com o pecado, até ao ponto de Deus não mais poder usar os sacerdotes. Veja que época de crise é aquela. Em 1 Samuel, no capítulo 2, nós encontramos que o sacerdote Eli engordou, comendo muito e trabalhando pouco. E, no entanto, Deus o preservou. Interessante, por que um homem que, digamos assim, não funcionava bem, foi preservado por Deus até 98 anos de idade? Porque Deus deixou o homem viver muito? Porque Deus deixa um pecador viver muito? Nós questionamos isso. Há certas pessoas que já tinham ido embora há muito tempo, no nosso entendimento. Mas no entendimento de Deus, não. Eles ficam velhos, embora vivendo no pecado. Claro que é misericórdia de Deus, oportunidade que Deus está esticando para ver se eles se arrependem e para que sirva de lição para os outros também. Foi o que aconteceu naquela época dos juízes em Israel. Era uma época muito triste, pessoas faziam o que achavam que deviam fazer, o que dava na cabeça deles, não havia uma autoridade nem local, os anciãos não funcionavam mais, os sacerdotes não funcionavam mais. A época era anterior ainda à época dos profetas. Naquela época a profecia era rara. É o que o Senhor diz no capítulo 3. A profecia era rara, não era a época ainda dos profetas. E Deus queria usar os sacerdotes que ele tinha instituído e os levitas para abençoar a nação. Por isso Deus espalhou os sacerdotes levitas para servirem ao povo, instruindo na lei e no caminho do Senhor. É o que os pastores e líderes são chamados por Deus para fazer em todo lugar: visitar, orientar, encaminhar, acompanhar, ensinar os irmãos no caminho do Senhor. Mas como naquela época, hoje é o que não fazem também. Líderes
se engrandecem, constroem grandes templos, recebem altos salários, se acomodam, marcam hora em gabinete pastoral para atender as pessoas. Eles querem ter a sua vida privada e disponibilizam apenas pequenos horários para ficarem atendendo as pessoas, enquanto eles se enriquecem, se engrandecem, se engordam com as comidas que são oferecidas a Deus, mas os líderes recebem. Líderes evangélicos de todas as religiões funcionam assim, não são exemplo de vida simples, abnegada, dedicada a Deus. Os líderes não são exemplo de vida santa, são exemplo de esperteza, que manipulando os outros politicamente galgam posições nas suas denominações e se tornam chefe das denominações para se locupletarem com a política, se enriquecerem e se acomodarem, e acabam lançando lama sobre o nome de Deus e do Evangelho. Mas naquela época a Bíblia descreve que o sacerdote Eli deixou os filhos fazerem o que queriam. Quando muito eles diziam: calma, meus filhos, não façam tanto assim. Olha, cuidado, porque Deus pode fazer alguma coisa contra vocês. Não façam isso, meus filhos. Ele falava, mas sem convicção. Ele falava e os filhos não obedeciam, porque já tinham se acostumado a não obedecer. Os filhos pecaram muito e fizeram e aconteceram. Aí, a partir do versículo 27, 1 Samuel 2, 27, eu quero ler. Veio um homem de Deus, um profeta, a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Isso é um hebraísmo bíblico, uma pergunta que na verdade é uma afirmação. Deus quer dizer: eu me manifestei aos pais de vocês lá no Egito para libertá-los do Faraó. Eu escolhi o Arão, o pai de vocês, o ascendente de vocês, sacerdotes, dentre todas as tribos de Israel, para ele ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, o Senhor falando, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas, consagradas dos filhos de Israel. E agora, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes, Deus falando, das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Claro que é um porquê que não tinha resposta. A resposta óbvia era o silêncio. O profeta continuou falando ao sacerdote Eli, ele não tinha nada que falar. Falar o quê? E continuando: portanto, diz o Senhor que é Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito no passado, que a casa de teu pai, tu e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. É uma aliança perpétua que foi quebrada. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E isto continuou. Deus usou Samuel para confirmar essa revelação. Deus começou a aparecer ao Samuel e no capítulo seguinte, o capítulo 3, nos é dito que o jovem Samuel servia a Deus com toda fidelidade, servindo ao sacerdote Eli. O discípulo é assim, tem que servir ao seu mestre, ao seu líder. Ele tem que ajudar o seu líder. Não exigir que o líder vá até ele. Ele, o discípulo, tem que ir ao líder. O pastor só vai atrás da ovelha quando a ovelha se perde.
Mas normalmente a ovelha que segue o pastor. O discípulo tem que seguir o seu líder, não é o líder que tem que sair correndo atrás do discípulo. Pois é, o Senhor levantou o Samuel que servia ao sacerdote Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas aí Deus se revelou ao Samuel e começou uma linda história. Enquanto Eli se deteriorava, o Samuel crescia. Deus não se manifestava mais porque não tinha condições, não tinha santidade nenhuma no Eli e nos filhos, nos demais sacerdotes. Então Deus levou o Samuel a ser adotado pelo sumo sacerdote Eli como filho, para que ele pudesse ser guindado à posição de um sacerdote adotado. Foi assim o Samuel considerado e Deus o amou e começou a usar o Samuel como profeta também. O Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi líder civil, foi uma solução para o Israel daquela época. Deus começou a levantar o jovem Samuel e Deus usou o Samuel enquanto era jovem. Ainda jovem, Deus usou o Samuel. Mas o Eli, Deus não podia usar mais. Vamos refletir sobre isto. Na igreja, um pecado muito sério é a institucionalização da religião. A igreja é o povo e somente o povo, nunca foi feita para ser empresa, para ser um órgão de governo, para ser uma instituição. Precisa a gente entender isto. A igreja são somente as pessoas. Mas quando ela se institucionaliza, e isso vem desde a época do Constantino, ela vira uma empresa, uma grande organização que precisa de direção, líderes que começam a ter cargos e salários e dominar, e a religião começa a centralizar as atenções. Ao invés de levar as pessoas a Deus, a religião traz glória para si, construções, dinheiro, poder político, concentração de poder, controle de consciências. A religião faz isso, os grandes líderes querem centralizar isso. Eles são discípulos de Eli. Esses grandes líderes que estão aí formados na imagem e no modelo do Eli, para mim são rejeitados pelo Senhor, são um estorvo para a verdadeira igreja. Mas ninguém se preocupe com isso, porque Deus continua sendo Deus. Em Jeremias 23, o Senhor diz que levantará pastores segundo o seu coração, e não pastores que se engordam com as ovelhas, se enriquecem e querem o poder e se vendem o apoio religioso para ter o poder para eles. Deus sabe levantar pastores segundo o seu coração. Então, ultimamente, nesses últimos tempos, o que Deus vai fazer é derrubar todas essas torres evangélicas, esses grandes monumentos e centrais religiosas. Isto já está acontecendo no mundo todo. No Brasil, vai seguir um modelo diferente, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas no resto do mundo, os templos estão sendo destruídos, os ajuntamentos estão sendo atacados, os grandes líderes estão sendo depostos na maior parte do mundo. Comunista, hindu, muçulmano, budista e comunista de todo tipo no mundo. Os templos e as organizações religiosas estão sendo destruídos. Deus está no controle, mas o evangelho não é destruído. Contra a verdadeira igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mas onde está a verdadeira igreja? Em mim, em você, em todos aqueles que se reúnem, 2 ou 3, em qualquer lugar, em nome do Senhor, buscando somente o Senhor e não querendo usar do poder e controlar as pessoas. Pois o espírito de Samuel está sendo derramado no mundo todo. Aliás,
é o que Deus prometeu em Joel 2:28 e depois se cumpriu em Atos 2:28. O Espírito foi derramado para que o tabernáculo de Davi seja erguido. Não tem mais necessidade de templos grandes e concentrações de religiões e denominações centralizadas. Tudo isso vai se acabar, porque a verdadeira igreja é subterrânea, é fermento, é sal que salga sem aparecer. O sal não se mostra nem faz propaganda. O sal não vai para a internet para viralizar. O sal influencia por amor, ganha outros, influencia outros e não faz propaganda de si. A verdadeira igreja está dentro de nós. Jesus disse: o meu reino está agora somente dentro de vocês. Um dia ele vai ser visível quando eu voltar no milênio, mas agora o meu reino está somente dentro de vocês. Infelizmente, a religião está nos templos, na propaganda, na instituição, no dinheiro que eles controlam, na influência, nos cargos e nos grandes que detêm o controle da religião. Mas o Espírito de Deus não está sujeito a isto. O sal está diluído, espalhado por toda parte. O Espírito de Deus está em toda parte, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, onde jovens Samuel estão se levantando. Por isso vão profetizar. Vai haver um espalhamento de profecias e manifestações do poder do Espírito Santo por toda parte, nas casas, em grupos pequenos, onde 2 ou 3 se encontrarem. É esta a verdadeira igreja e não a instituição religiosa, a denominação organizada. Procure entender isto e ver o corpo de Cristo como uma igreja verdadeira, espiritual, sal para a terra, o verdadeiro fermento que influencia o mundo. Você entende isto?